programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Graças ao Senhor, dia 29 de julho, estamos aqui novamente para desfrutar do programa Mães Amorosas, ouvir a palavra do Senhor, leitura bíblica, momentos de reflexão, oração e um bom comentário da leitura bíblica com a irmã Vera. E vamos iniciar o programa com provérbios, palavras de sabedoria. E o de hoje diz assim: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Provérbios, capítulo 20, versículo 8. Temos como título: Deus reina. O homem foi criado para receber a vida de Deus e somente assim funcionaria adequadamente. Para receber a vida divina, era necessário que o homem escolhesse a árvore da vida, isto é, optar viver debaixo da autoridade de Deus. Esta não é para repreensão, mas para dispensar vida ao homem. A serpente enganou a Eva, o que resultou em desobediência à ordem de Deus, e assim o homem saiu de debaixo da única autoridade legítima e se conectou à autoridade clandestina de Satanás para receber a morte. Essa é a triste história da humanidade. A única solução foi Deus enviar seu próprio Filho amado ao mundo, Jesus, que com a sua morte redentora na cruz removeu todos os obstáculos para o homem se conectar com Deus, a saber, pecado, morte, velho homem, carne, etc. Pela fé, o homem recebe o perdão de seus pecados e também a vida de Deus. O melhor de tudo é que ele se conectou novamente com a linha da autoridade de Deus para seu suprimento. Pasmem, irmãs. O homem havia trocado o manancial de águas vivas para viver pela sua própria capacidade. Hoje, na vida da igreja, estamos sendo postos de novo na ordem que Deus estabeleceu. Graças a Deus. Cristo é o cabeça da igreja e por meio dela encabeçará todas as coisas. E por fim, ele entregará o reino ao Deus e Pai para que ele seja tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Bom dia, queridas ouvintes. Bom dia, amadas irmãs. Graças ao Senhor pela palavra. Graças a Deus que Deus reina. Jesus morreu, ressuscitou e a solução foi resolvida. Graças a Deus pelo seu amor. Bom dia. Tuas são palavras, chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica de hoje com 2 Crônicas, capítulos 24 e 25. O reinado de Joás de Judá. Capítulo 24, versículo 1. Joás
tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Depois disto, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo do seu Deus e façam isso depressa. Porém, os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Por que a perversa Atalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins? O rei deu ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziaram o cofre e o levaram de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância. Versículo 12. O rei e Joiada entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da obra trabalhavam. E a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Joiada morreu após uma longa velhice. Tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Então, quero fazer um comentário breve aqui, que Joás foi um rei que seguiu os caminhos do Senhor, né? E ele foi o primeiro, ele criou o gasofilácio, né? Então, ele lembrou os israelitas de que eles tinham que pagar impostos, e começou a restaurar o templo de Deus que Atalia e os seus filhos tinham arruinado. Pasmem, Atalia e seus filhos usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. Então, isso foi algo abominável, né, que eles fizeram. Mas o rei Joás deu ordens para conseguirem dinheiro, né, buscando dos israelitas, porque essa prática já não estava mais entre eles, porque o templo estava destruído e esquecido ali. O rei Joás chama o sacerdote Joiada e exige isso dele. Vamos restaurar o templo, mas precisamos de dinheiro para pagar os pedreiros, os carpinteiros, né? Que trabalham em bronze, em ferro. Então, há necessidade de pagar essas pessoas.
O povo ofertou com alegria, porque eles queriam que o templo fosse restaurado mesmo, né? Então, houve dinheiro em abundância. Tanto que até sobrou o dinheiro quando eles terminaram a obra, né? E eles devolveram, então, todo o valor que sobrou para o rei Joás. O rei Joás criou o gasofilácio, né? Colocou uma caixa fechada com uma fresta para que pudesse ser colocado todo o dinheiro ali, criando assim o gasofilácio, né? Que nós usamos até hoje, né? Capítulo 24, versículo 17. Zacarias é morto pelo rei. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de Israel, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Será e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: O Senhor verá isto e o retribuirá. Então, vimos aqui algo terrível, né? O próprio rei Joás, que andou nos caminhos do Senhor enquanto Joiada era vivo, né? Depois que Joiada morre, os chefes de Judá se prostraram diante do rei e abandonaram a casa do Senhor e começaram a servir os postes da deusa Será e aos ídolos, né? E o rei foi influenciado por esses chefes de Judá e concordou com isso, né? E o Senhor levanta então esse profeta, filho de Joiada, que é Zacarias, mas o rei manda matá-lo. O Senhor certamente retribuirá o que Joás fez, né? O juízo de Deus sobre Joás, versículo 23. Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim, os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. A conspiração contra o rei Joás, versículo 25. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinvide, a Moabita. Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis. E Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar. Então, nós vemos aqui o Senhor permitindo, né, que os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram na sua cama, né? Outro fato interessante também é que ele não foi enterrado junto com os reis, mas Joiada, né? Você percebe que no versículo 15 nós vemos que Joiada morreu, né? Ele foi enterrado junto com os reis, mas Joiada morreu. Então, nós vemos aqui o Senhor permitindo, né, que os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram na sua cama, né? Outro fato interessante também é que ele não foi enterrado junto com os reis, mas Joiada, né? Você percebe que no versículo 15 nós vemos que Joiada
em longa velhice. Isso é uma bênção, né? Morrer de velhice é uma bênção, né? E também ele foi sepultado na cidade de Davi, junto com os reis. Então, ele foi homenageado desta forma. E Joás não foi sepultado, não teve uma vida longa e também não foi sepultado junto com os reis. O reinado de Amazias de Judá, capítulo 25, versículo 1. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs segundo as suas famílias, sobre chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel. Isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo seu povo, foi até o vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, para que não fossem com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso, porque teríamos de matar você. Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao seu conselho. Então, podemos tirar lições riquíssimas daqui, né, irmãs? Amazias começou muito bem, seguindo os caminhos do Senhor, né? Ele vingou a morte do seu pai, mas não matou os filhos deles, como muitos fariam, né? Mataria toda a família. Ele, seguindo a lei de Moisés, matou só aqueles que assassinaram o seu pai e deixou os seus filhos vivos, né? Isso foi algo bom que ele fez, né? Não matando
toda a família, né? Dos assassinos de seu pai. Mas ele não confia no Senhor, então ele contrata mercenários para ir à guerra, né? Você sabe que mercenário é aquele que vai lutar por dinheiro e então paga uma verdadeira fortuna para eles, para homens de Efraim habilitados para a guerra, para ajudá-los contra a luta contra Seir, contra os seus inimigos de Seir. E isso o Senhor também não aprovou, né? Mas o Senhor manda um profeta falar com ele e ele obedece, né? Então o profeta o repreende, né? Você não precisava contratar um exército mercenário de Israel. O Senhor é com você. O Senhor daria vitória para você. Então, ele obedece ao falar do profeta, dispensa os mercenários e esquece o dinheiro que havia pago para eles, né? Mas olha que coisa, né? Depois de vencer os inimigos, ele pega todos os deuses dos filhos de Seir e começa a adorá-los e queima até incenso para eles. Então o Senhor envia novamente um profeta que o repreende, né, por estar adorando outros deuses e assim aborrecendo o nosso Deus, né? Amazias é derrotado por Joás. Versículo 17. Amazias é derrotado por Jeoás. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho. Para você, se glória, fique em casa. Porque provocar o mal que trará somente desgraça para você e para Judá. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então, Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, onde derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. A morte de Amazias, versículo 25. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram homens atrás dele, até Laques, e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Então, vemos esse rei, que embora tenha
errado, né, tenha deixado os caminhos do Senhor, ele ainda foi honrado e sepultado na cidade de Davi com os reis, né? Infelizmente, o orgulho, né? Essa é uma lição bem preciosa para nós, né? Infelizmente, o orgulho nos afasta, né? Muitas vezes do Senhor. Então, é importante nós seguirmos o modelo de Jesus, né? Nós sermos humildes e dependermos do Senhor para tudo, porque quando nós nos afastamos do Senhor, nós fazemos a nossa própria vontade e é aí que a gente cai, né? É aí que a gente erra, porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, né? E não a nossa. Então, quando nós estamos encabeçados em Cristo, deixando Cristo governar a nossa vida, tudo vai bem, não é verdade? Então, que nós possamos aprender com os erros, né, dos outros. A gente pode aprender e não cometer os mesmos, né? Ficamos por aqui. Nós vamos ter a irmã Neide compartilhando com a gente Salmos, Provérbios e o livro de Romanos, né? Jesus é o Senhor. Boa segunda-feira para você e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs. Então, continuando com a leitura bíblica, hoje, dia 29 de julho, vamos ler Salmos, capítulo 22, versículos 19 ao 31, Provérbios, capítulo 20, versículo 8 ao 10, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, começando com os Salmos. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Agora vamos para Provérbios, capítulo 20, versículos 8 ao 10. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar,
Com os seus olhos dispensa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Agora, queridas irmãs e ouvintes, vamos ler o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, que fala assim: a nova vida. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Devido ao uso de dons espirituais, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Bom dia, amanhã vamos ler o capítulo 13 de Romanos, que fala da obediência às autoridades. Tenha um dia na paz do nosso Senhor. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender
com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Pela fé, a perseverança. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Um cristão precisa conservar o hábito de ler a Bíblia todos os dias. A leitura da Bíblia e a fé estão relacionadas. A Bíblia é o livro que conta a história das pessoas que resolveram viver pela fé, assim como nós. O autor do livro aos Hebreus disse: "Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Tendes necessidade de perseverança. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma." Precisamos gastar um tempo para ponderar cada palavra desses 5 versículos. Não abandonem sua confiança. Os que resistem até o final receberão galardão. A perseverança é uma virtude necessária para o tempo do fim. Esperemos um pouco mais. Jesus está voltando. O justo vive pela fé. A fé nos leva da perdição para a conservação da nossa alma. Jamais retroceda. Senhor, queremos ponderar nesses pontos que o Senhor tem falado para nós, para nunca abandonar a nossa confiança, mas para resistirmos até o final, até recebermos o galardão, sermos perseverantes e esperar até a Tua vinda, Senhor, porque o Senhor diz que o justo viverá pela fé. Oh, muito obrigada, Senhor, que o Senhor guarde o nosso coração, para jamais retrocedermos. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes, amadas irmãs. Desejo a todos um bom dia. Convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que nos concede. Morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, vá diante o mundo inteiro, Brasil, os estrangeiros, todas as famílias. Ó Senhor Jesus, todos os lugares, Senhor, onde está tendo guerra, Senhor, todas as guerras, Senhor, enchentes, ó Senhor Jesus, vai diante, Senhor, de terra ao município, o mundo inteiro, o Brasil, ó Senhor Jesus, todos os familiares, Senhor Jesus, suas casas, seus filhos, a saúde, seus exames, suas viagens, seus retornos, seus inventários, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, na cidade de Caetité, no município, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os jovens, adolescentes, estudantes, todas as crianças, todas as creches, todos os idosos, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, toda a delegacia, todos os orfanatos de rua, pessoas de rua, Senhor. Todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI, todas as casas de apoio,
todos os escritórios, toda a advocacia. Oh, Senhor Jesus, vai adiante, Senhor. Todas as pessoas estão internadas, todos estão isolados, todos estão esperando uma cirurgia, um transplante, uma transfusão de sangue. Todos que estão nos corredores, Senhor, uma vaga, Senhor, na fila. Todos que estão acamados em casa. Abençoa as pessoas que cuidam das pessoas que estão acamadas em casa, os familiares. Oh, Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todas as áreas de saúde, todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos todos os dias. Vá adiante, Senhor, conforte o coração de cada um na vida, Senhor. Oh, Senhor Jesus, todas as perícias, todos os currículos, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, todos os processos, todas as causas na justiça que possam ser liberadas. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu peço pela minha vida, pela minha casa, meus filhos, meus familiares. Oh, Senhor Jesus, obrigada pela Tua palavra. Oh, Senhor, pelas orações. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês. E até amanhã, assim o Pai nos permitir. Amém. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repelir para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, ela não é pesada, jamais a mim por te amar terei uma nova atitude, me derramarei para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor sem fardo suor, sua palavra pratica, e seu ordenar faz sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir, faz sua casa na areia, tem chuvas e rios e ventos bravios, grande ruína rodeia. Quem ama o Senhor guarda sua palavra, e o Pai, o Senhor, nele fazem morada, uma real em plena comunhão e perfeita unidade na cooperação, e andar na verdade Pergunta ao Senhor, tu me tens amor por Ele acima de todos. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter um viver de sempre andar
verdade. Quem ama o Senhor não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pôs-se a servir. Sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, vá seguir. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repelir, para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, com todo amor. Ela não é pesada, ela não é pesada a mim. Senhor, por te amar eu terei uma nova atitude. Oh, Senhor, nós nos derramamos nessa manhã. Oh, Senhor, para te servir em plenitude, Senhor. Para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor se faz no suor, sua palavra pratica, e seu ordenar, sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir, a sua casa na areia, tem chuvas em rios e ventos bravios, grande ruína o rodeia. Quem ama O Senhor guarda a sua palavra, e o Pai do Senhor nele fazem morada, na real, em plena comunhão e perfeita unidade, a cooperação. e andar na verdade, Pergunta ao Senhor, tu me tens amor, por ele acima de todos. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter o viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pois é servir. sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola. Mais uma vez, quem ama o Senhor, quem ama o Senhor, não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pôs-se a servir. Sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, Os conselhos consolar, faz seguir. Amém.
Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repelir para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é a ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor. Ela não é pesada, jamais a mim por te amar terei. Uma nova atitude me derramarei para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor sem fardo suor, sua